Oi, bebês, saudades de vocês. Nós vamos começar a nossa aula de estudo de caso. Eu dividi essa aula em 4 blocos de slides, tá? Para ficar um pouco mais leve e ficar mais tranquilo para vocês estarem baixando aí, principalmente quem está utilizando o aplicativo no celular, tá ok? Vou também anexar esses slides no e-mail para ficar mais fácil para aqueles que não conseguirem baixar pelo Google Class, tá ok? Então vou estar disponibilizando nos 2 locais. Vamos lá. No Google Class eu coloquei também as questões norteadoras, né? Fragmentei o caso e fui colocando algumas questões norteadoras, até para vocês conseguirem entender o que são questões norteadoras. A gente sabe que vocês estão começando agora e é muito comum vocês não conseguirem colocar todas as questões norteadoras, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos lá para a primeira etapa aqui do nosso caso, tá? Quando a gente fala aqui, né? Os dados da paciente, 33 anos, professora, 2 filhos, separada. Quando vocês olharem na fragmentação do caso, onde eu coloquei as questões norteadoras, vocês vão ver que nós temos lá, a idade é importante, e eu coloco na frente, fator socioafetivo. Ter 2 filhos e ser separada diz algo, também coloquei na frente fator socioafetivo. Por que isso? O que é o fator socioafetivo? Quando vocês forem olhar um paciente, vocês não podem olhar, fragmentar esse paciente somente no procedimental, ou seja, nos procedimentos que vocês vão fazer. Nós temos que olhar esse paciente na íntegra. Esse paciente ele tem sentimento, esse paciente ele tem características próprias dele. Então, 33 anos, né? Por que a idade é importante? A idade ela se torna importante porque à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ganhando mais imunidade, e à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa imunidade. Por isso que nós temos, entre os grupos caracterizados como de baixa imunidade, né, ou que tenha mais probabilidade de estar aí adquirindo patologias, são as crianças, até 6 anos principalmente, e os idosos. Por quê? Até 6 anos as crianças não têm uma glândula, né? Não é que elas não têm, elas estão em desenvolvimento da glândula chamada timo. O timo é uma glândula responsável pelas células do sistema imune. Então, essa glândula ela vai evoluindo e ela chega na sua evolução máxima, vamos dizer assim, por volta dos 6, 7 anos de idade, tá? Então, é por isso que os pediatras muitas vezes falam para as mães que mãe, aguarda, quando o teu filho fizer 6, 7 anos, ele não vai pegar mais nada. É normal nessa idade de 2, 3 anos ter todas as patologias, mas é porque o sistema imunológico dele não está preparado. E não está preparado por quê? Porque o timo ainda está em desenvolvimento. Já no idoso, o timo, ele vai tendo a involução dele, ou seja, ele vai atrofiando. Então, com isso, o sistema imunológico também vai ficando fragilizado, porque vai diminuindo a produção das células do sistema imunológico, ok? Então, a idade é sempre importante por isso. Vocês sempre precisam saber a idade do paciente de vocês, tá? Ser do sexo masculino, do sexo feminino também é mega importante, porque nós somos diferentes fisiologicamente e o nosso organismo ele reage de maneiras diferentes, tá? Ter 2 filhos, ser separadas, é professora, mas professora, para que é que eu tenho que saber disso, né? Por quê? Porque o dia a dia das pessoas ele vai influenciar muito na patologia que ela pode estar tendo. Ele vai influenciar, inclusive, no desenvolvimento de patologia, né? Existe uma série de hormônios que mexem com o nosso sistema imunológico. O sistema endócrino ele é totalmente ligado ao sistema nervoso. Eu falei isso para vocês na primeira aula. Então, sempre que nós passamos por um problema nervoso, né, por um estresse, nós temos cortisol, que é um hormônio ligado ao sistema endócrino, e esse cortisol ele é liberado em maior quantidade. A liberação de cortisol em maior quantidade faz com que eu tenha uma liberação de glicose na minha corrente sanguínea em maior quantidade, ou seja, o meu pâncreas vai ter que trabalhar mais para liberar insulina, para que essa glicose possa estar sendo colocada dentro das células, como é o processo comum que deve ocorrer. Então, é uma cadeia, tá? E aí eu preciso saber, sim, a profissão da pessoa, se ela tem filhos, se ela é casada, se ela é solteira, porque pensa bem, ela tem 2 filhos. E aí eu não sei aqui, essa anamnese também, né? Porque isso é uma anamnese que a gente chama quando a gente conhece a pessoa, quando a gente faz algumas perguntas e descreve quem é essa pessoa, os fatores sociais e econômicos dela.
ela é muito importante que ela seja completa. Por quê? Eu tenho aqui 2 filhos, mas qual é a idade desses filhos? Eles são crianças, eles são adultos? Ela vai ser submetida a uma cirurgia. Se esses filhos forem criança, com quem é que vai ficar? Será que esses filhos ainda têm pai? Ela está separada, né? Será que esse pai, ele auxilia ela na renda? Ele auxilia ela na educação dos filhos? Ou será que esse pai é aquele que abandonou e que, além dela, ela ainda tem que dar conta do psicológico dos filhos, que se sentem abandonados pelos pais? Então, essa partezinha aqui, apesar dela ser mínima, né, nesse estudo de caso, ela precisa, quando vocês aprenderem a fazer essa anamnese, ela precisa ser mais trabalhada, ela precisa ser mais detalhada. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o nosso paciente, porque nós, volto a repetir, nós não tratamos dele somente na patologia, nós também temos que ter todo um cuidado com a questão socioafetiva nossa com o paciente, a questão socioafetiva do paciente. Porque se eu não conseguir auxiliar ela nas questões que estão causando um colapso, vamos dizer assim, no sistema nervoso dela, talvez ela vá demorar muito mais tempo para se recuperar da patologia que ela está apresentando, ok? Dando sequência. Então, por isso que eu coloquei tanto na idade quanto em ter filhos, na frente em azulzinho, fator socioeconômico, beleza? Dando sequência, né? Aqui a gente termina dizendo nesse parágrafo que ela vai fazer uma cirurgia de apendicectomia. Daí entre as questões, o que é apendicectomia, quais são os cuidados de enfermagem, entre outras, né? Vamos trabalhando uma por uma então. O que é apendicectomia? Isso aí eu vi que vários de vocês, no dia que nós estávamos lá nas salas, vocês já estavam pesquisando. É a retirada do apêndice, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é o apêndice, né? Então, vamos agora aí para essa nova telinha. O apêndice, ele é essa partezinha que vocês estão vendo. Vou ver aqui, ó, tá vendo? Tô circulando aqui com o meu mouse bem devagarzinho para vocês, só que só eu tô vendo, né? Detalhe. O apêndice é essa pontinha onde está escrito aqui apêndice normal, tá? E na figura do lado eu já tenho um apêndice inflamado, ou seja, esse vermelhinho, tá vendo a diferença do apêndice normal para o apêndice inflamado? O apêndice inflamado, ele já está edemaciado, ou seja, ele está inchado, ele está vermelho, então rubor, ou seja, vermelhidão, e edema, que é inchaço, são sinais que nós chamamos de sinais flogísticos, sinais de inflamação. O que é que pode causar uma inflamação do apêndice, então, né? Qualquer, vamos dizer assim, você comeu milho, e aí os dentinhos de milho, a gente sabe que alguns passam intactos pelos nossos dentes e descem, né? E aí se o milho, né, o dentinho do milho lá entrou no seu apêndice e fechou, obstruiu o seu apêndice, ele vai causar uma inflamação do apêndice. Por quê? Porque as fezes passam por dentro do apêndice também e saem. Então, nessas pontinhas que vocês estão vendo, as fezes chegam até lá e vão saindo conforme o fluxo delas no intestino, no nosso intestino. E aí o que é que acontece? Eu tenho fezes ali dentro, veio um carocinho de milho, um grãozinho de milho, achei o nome, é grão, não é caroço nem dente, tá, gente? Perdão. O grãozinho de milho veio e entrou ali e obstruiu, ou seja, vai ficar fezes ali dentro. Essas fezes vão causar essa inflamação. O que é um apêndice supurado? É quando essa alcinha que vocês estão vendo, né, do apêndice aí, que está todo inflamado, ele se rompe antes da cirurgia ser feita. Então, quando a cirurgia é feita, é retirado o apêndice, né, sem ele estourar. Supurar quer dizer estourar. Quando ele não é supurado, os riscos são bem menores. Quando ele está supurado, o risco é maior. Por quê? Porque eu já tenho um processo inflamatório e infeccioso por conta daquelas fezes que estão ali, e isso vai se espalhar por toda a minha cavidade abdominal. Então, aí a cirurgia ela é mais minuciosa, ela é de risco, tem que ser feito uma limpeza muito boa, vamos dizer assim, né, usar esse termo nesse momento, dentro da cavidade abdominal da pessoa, para que ela não venha a ter uma infecção e isto avançar, ficar um estado pior, né? Tá lá, vamos lá. Quais os cuidados da enfermagem para um paciente com apendicectomia? Isso vocês vão estar vendo mais para frente, em centro cirúrgico, tá? Vou falar basicamente aqui, mas os cuidados são a verificação dos sinais vitais,
cuidar para que ele não venha apresentar sinais e sintomas de inflamação, de infecção, observar esses sinais de inflamação e de infecção que podem surgir no decorrer do internamento dele no hospital, observar então se ele está tendo febre, se no local da cirurgia está cicatrizando, se os pontos estão cicatrizando, ou se vocês estão vendo esses sinais flogísticos, como eu falei, né, rubor, ou seja, vermelhidão, calor quente no local, né, o local da cirurgia começa a esquentar, dor também é um sinal flogístico. Então, eu tenho que estar sempre conversando com o meu paciente, eu tenho que estar sempre atento com o meu paciente quanto a esses sinais e sintomas, né? Complicações dessa cirurgia, ela pode ter N complicações, como ela também não pode ter complicação. Toda cirurgia pode evoluir para complicações, né? É algo que nós estamos mexendo com o corpo humano, ele está ficando aberto por alguns momentos, então podem ocorrer sim complicações como infecções hospitalares. No caso do apêndice supurado, pode ser que esse paciente tenha que vir com um dreno para continuar drenando conteúdo que acabou se espalhando pela cavidade abdominal. Esse conteúdo que ainda está na cavidade abdominal, que está sendo drenado, se o sistema imunológico da pessoa estiver muito baixo, pode causar uma infecção abdominal e avançar para uma infecção generalizada. Então, os cuidados pós-operatórios são muito importantes, mas nós não vamos trabalhar com eles nesse momento, tá? Quais reações são normais após o procedimento cirúrgico, né? Porém que devem ser monitorados. Nessas reações normais aqui, após um procedimento cirúrgico, eu quero chamar a atenção de vocês, porque lá no finzinho do caso, ela relata a dor, e a maioria de vocês, tragicamente, já associou essa dor dela a uma infecção generalizada e erro hospitalar, erro de médico, né? Essa dor dela lá do final pode ser simplesmente uma reação normal, tá bom? Desse procedimento cirúrgico, mas nós vamos falar lá no slide da dor, tá ok? Mas eu preciso monitorar. Opa, é normal, mas não é porque é normal que eu vou abrir mão de monitorar isso, porque essa dor também não pode ser excessiva, essa dor tem que estar passando com os medicamentos que estão prescritos no prontuário da paciente. Existem meios não farmacológicos de estar auxiliando esta paciente a reduzir essa dor, tá ok? Então, nesse sentido, nós fechamos aí a primeira partezinha do nosso estudo de caso, certo? Vamos lá, falar agora de processo cirúrgico, né? Como eu falei para vocês, que estava aqui ainda falando dessas reações normais, né? Eu falei para vocês da dor, flatos, né? Ou seja, gases também são normais após um processo cirúrgico, porque primeiramente que a cavidade abdominal, no caso ali, ela foi aberta, foi mexido no intestino, entendeu? Então, assim, as alças do intestino acabaram sendo movimentadas dentro do corpo da paciente, e a paciente está deitada, né? Ela está em repouso. Então, quando nós ficamos em repouso, é muito mais comum de nós apresentarmos gases, e esses gases podem levar, sim, a dores e dores horríveis, tá bom? Náuseas são comuns, né? Aquela ânsia de vômito, mas eu também tenho que monitorar. Êmese é vômito, né? Então o próprio vômito também pode ocorrer após procedimentos cirúrgicos, não deve ocorrer, mas são reações, como eu disse, são reações até consideradas normais, porém que eu tenho que monitorar. Porque se essa paciente começar a vomitar demais, ela vai fazer força, né? Querendo ou não, quando a gente vai vomitar, nós temos contrações abdominais, e isso pode prejudicar o procedimento cirúrgico que ela acabou de ter. Hipotensão, que é a queda da pressão arterial, principalmente quando nós vamos levantar o paciente pós a cirurgia, né? Depois dali das 6 horas de cirurgia, que ele vai sentar, ele vai levantar, então pode ser que tenha uma queda de pressão, porque ele ficou muito tempo deitado. Hipertensão também pode acontecer, e ela deve ser muito, muito, muito mega power monitorada, porque eu não posso ter elevação da pressão. Quando tem elevação da pressão, quer dizer que eu estou tendo aumento de líquido sanguíneo, aumento de líquido, né? Peraí, deixa eu reformular a frase bem certinho aqui para vocês. Aumento de líquido nas veias e artérias, né? Ou seja, o sangue está mais incorporado, o sangue está com mais líquido, e isso vai causar maior pressão. E aí, essa maior pressão, depois de um procedimento cirúrgico, pode, claro, que desencadear até mesmo uma hemorragia, tá? Que é o item de baixo aí. Então, hemorragias também podem acontecer e precisam de muita atenção, gente. Quando a gente nota sinais de hemorragia, como tremor, sudorese, nós temos que diretamente acionar a equipe médica, tá ok?
hipertermia, que é a febre. A febre, ela pode sim estar associada num pós-cirúrgico, tá? Porque a pessoa está com um processo inflamatório, ela já estava com processo inflamatório no caso da apendicectomia, né? Então ela já estava tendo febre, então o organismo dela pode continuar reagindo com essa febre, mas essa febre precisa ser controlada e eu preciso estar de olho nesse paciente, porque ela também não pode ultrapassar muitos dias aí junto com esse paciente, tá ok? E a hipotermia ela é muito comum logo após a cirurgia, tá, gente? Todo paciente que ele sai do centro cirúrgico, ele tem uma queda de temperatura, né? E aí nós temos que cuidar também, porque a hipotermia também mata, então é muito comum, saiu do centro cirúrgico, nós temos todo o cuidado de manter esse paciente aquecido, né? De estarmos vendo, verificando esse paciente, olhando esse paciente, quando ele vai para a clínica cirúrgica, ou seja, quando ele sai do centro cirúrgico, ele vai e volta lá para o quarto dele, né? Seja enfermaria, seja um apartamento, nós temos que estar lá de 15 em 15 minutos, verificando sinais vitais, monitorando tudo isso, que são sinais e sintomas comuns após uma cirurgia, porém, volto a repetir, precisam ser monitorados, ok? Estão entendendo? Sim, professores, estamos entendendo tudo, né? Eu espero que sim. Se vocês ficarem com dúvida, gente, vamos usar o chatzinho e aí vocês vão tirando dúvida comigo, tá? Ou o WhatsApp que eu passei para vocês, tá? A próxima etapa aí do nosso caso. Ao ser admitido, o enfermeiro conversou um pouco com ela, ele disse que seria necessário realizar um acesso venoso periférico para que ela pudesse estar recebendo medicamentos. Dessa parte aí eu coloquei duas questõezinhas norteadoras, orientadoras aí para vocês, né? Então, o que é um acesso periférico? E existem outros tipos de acesso que não seja periférico? Existe, tá? Existe o acesso venoso central, que é feito pelos médicos. E esse acesso venoso central, ele vai diretamente numa veiazinha que vai lá para o coração, tá? Nós não vamos abordar ele neste momento, mas eu falei também desse acesso venoso central para vocês na aula prática que nós tivemos no laboratório, lembra? Que eu falei da subclávica? Então, a subclávica é a veia onde é comumente feita esse acesso venoso central, tá? Expliquei ainda para vocês que quem faz é o médico, mas quem auxilia é o enfermeiro. Parte 1. Isso é um acesso venoso periférico, ok? Colocado na periferia, periférico vem de periferia, então nas extremidades, né? E aí esse é um acesso venoso periférico, olha aí, com um curativozinho bem bonitinho, bem moderno, né? Bem pouco utilizado pelo SUS ainda, infelizmente, mas se Deus quiser nós vamos estar melhorando aí o nosso sistema e estaremos aí com esse tipo de curativo, certo? Próximo slide, ele traz, né, que logo em seguida o técnico de enfermagem, ele pediu auxílio para o enfermeiro, ele nunca tinha puncionado, o enfermeiro orientou, pediu para que ele realizasse a punção na veia média cubital, parari, parará, como está aí no slide, tá? O que é que nós temos aqui sobre essa partezinha? Aqui nós temos bastante questões norteadoras para vocês, tá? Acompanhem os slides junto com a folhinha que eu fiz com essas questões norteadoras para ficar bem fácil para vocês. A primeira é, por que esta é a primeira vez que um técnico de enfermagem vai puncionar? E aí na frente, mais uma vez, eu coloquei lá para vocês, fator socioafetivo. É claro que aqui entra o procedimento, né, do técnico, entra o cognitivo dele, que é o saber fazer e o como fazer. Mas por que eu pontuei como um fator socioafetivo isso também? Porque o que é que levou esse técnico a nunca ter funcionado? Tá, ele se formou e aí nem durante o estágio dele ele funcionou, nas aulas práticas dele ele nunca funcionou. Ou o que ele quis dizer aqui para o enfermeiro é que é a primeira vez que ele vai funcionar um paciente. E é total diferente. Vocês vão ver isso quando vocês forem para o estágio. Quando vocês forem funcionar vocês aí na Unimeta, vocês vão ver que não é muito fácil, mas são vocês entre vocês. E aí quando vocês forem funcionar o paciente pela primeira vez, vocês vão ver que a mão vai tremer mais do que vocês tremeram aí na Unimeta, o coração vai, né, tá quase saindo pela boca. Enfim, vocês vão sentir coisas diferentes. Então, talvez o que esse técnico quis dizer aqui, ele se pronunciou de uma maneira não tão boa, né? Ele se equivocou um pouco na maneira de falar. Talvez o que ele quis dizer é que ele nunca puncionou um paciente, tá? E o que quer dizer esse fator socioafetivo? O que o enfermeiro fez, o enfermeiro foi totalmente socioafetivo a ele. O
enfermeiro poderia ter tirado a bandeja da mão dele, falado que iria funcionar e ter solicitado para ele sair do quarto, ter descascado ele, né, N coisas, mas não, o enfermeiro esteve lá, firme e forte do lado dele, orientou, auxiliou e no final ele ainda elogiou, tá? Então esse é o nosso papel, gente. A nossa equipe, quando a nossa equipe não é treinada, e mesmo quando a nossa equipe ela é treinada, o nosso papel é esse, nós temos o papel de educador, certo? Nós precisamos orientar, nós precisamos ensinar, nós precisamos educar, certo? O que deve ser feito nesse caso? Do técnico desconhecer o procedimento ou nunca ter executado esse procedimento. O que o enfermeiro fez foi correto, ter ensinado, mas aí nós, como enfermeiros, nós temos que pensar um pouco além. Opa, se ele nunca funcionou, pera lá, o que mais que ele nunca fez? Né? E aí eu preciso estar conversando com esse técnico e não só com ele, eu preciso conversar com a minha equipe também, saber quais são as dúvidas que eles têm, quais são os procedimentos que eles nunca fizeram ou que eles pouco fizeram, que nós podemos estar trabalhando aí numa educação permanente com eles, porque isso também é parte do nosso papel, ok? Vamos lá. Onde fica a veia média cubital? Então isso é para vocês. Onde é que ela fica? Nós vamos ver ela daqui a pouco aqui no vídeo, tá? Deixa eu ver se ela é o próximo. Olha lá. Onde fica a veia média cubital? E aí a figurinha, né, tá escrito aí em espanhol, então está ali a vena cubital mediana, do meinho ali, tá vendo? Ela é uma veia comumente utilizada, né, tanto para punção com catéter periférico, quanto para fazer coleta de sangue, tá? Qual é a desvantagem desse local? A desvantagem desse local é que o paciente não vai poder ficar com o braço dobrado, entendeu? Tem alguns catéteres que são super bons, né? Não é fazendo propaganda aqui não de marcas, mas os catéteres da BD são super bons. O paciente pode dobrar, desdobrar e raramente ele vai perder esse catéter. Mas alguns catéteres, algumas marcas, eles não são tão bons assim. E se o paciente dobrar o braço, ele vai acabar perdendo esse catéter, porque depois ele não volta, né? Ele fica aquela marquinha dobradinha ali e é difícil de passar o medicamento, tá? E durante a infusão de medicamento, o paciente não pode dobrar o braço em hipótese alguma, né? Essa hipótese que eu falei para vocês aí, do paciente estar dobrando o braço, é quando ele está sem medicamento correndo na veia, tá ok? Então, é uma desvantagem neste local, porém ela é uma veia calibrosa sim, né? E não é um local tão dolorido. Quando a gente desce aqui para o antebraço, que o antebraço é essa partezinha ali entre o cotovelo e a mão, né? Essas veias que vocês veem aí, né? Que é a cefálica, é a basílica, continuação da cefálica e da basílica, e também na parte posterior do braço, da parte posterior do antebraço, perdão, continuam essas veias e elas também são calibrosas, mas são regiões mais dolorosas, né? A mão também tem bastante veia, também são calibrosas até, mas são regiões mais dolorosas, entendeu? E aí quando eu penso novamente no socioafetivo, eu posso estar perguntando para esse paciente onde é que ele deseja que eu funcione, tá? Alguns hospitais não gostam, alguns hospitais têm protocolo mesmo que não deve ser funcionado na veia mediana cubital, porque o paciente tem a mania de dobrar o braço, ele vai perder a punção e aí nós temos que ir lá e puncionar de novo, acaba sendo ruim até para o paciente. Mas os hospitais que não têm esse protocolo, né, nós podemos estar perguntando sim para o paciente onde é que ele prefere, só que eu tenho que explicar para ele, né, tudo isso que eu expliquei para vocês aí, de vantagens e desvantagens, vocês precisam estar explicando também para o paciente nesse momento, certo? Porque o paciente, ele também tem os direitos dele, tá, gente? Nós precisamos respeitar também os direitos do paciente, ok? E aí eu perguntei aqui, né? Ela é a mais calibrosa em todas as pessoas? Não. Pode ser que ela não seja a mais calibrosa em todas as pessoas, né? Por isso que nós palpamos as veias antes de realizar a punção, para saber qual é a melhor, qual é a que está mais calibrosa, tá ok? Quais outras veias eu posso utilizar, né? E aí nós temos a cefálica, a basílica, dos dois lados do antebraço, tá? Tanto frente quanto parte posterior do antebraço nós temos ela, e temos também as veias da mão que nós também podemos utilizar, conforme eu falei para vocês. O que é uma veia calibrosa? O que é calibroso, né? Calibroso é algo
vamos dizer assim para vocês, como é que eu vou explicar, não estando em sala. É largo, né? Tipo fino e calibroso, né? Pense em algo fino e pense em algo calibroso. Vamos dar um exemplo mais fácil. Pega o fone do seu celular. Olha para o fio do fone do seu celular, certo? E agora você vai pegar o fio do seu micro-ondas, do micro-ondas da sua casa. Olha para o fio do micro-ondas da sua casa. Qual é mais calibroso? O fio do fone do seu celular ou o fio do micro-ondas da sua casa, ok? Fio do micro-ondas da sua casa. Então, isso é uma veia calibrosa, tá? Porque eu funciono na veia e não na artéria? Por que eu não posso funcionar na artéria, né? A artéria é mais calibrosa, professora, a artéria é mais resistente. Ah, muito bem, a artéria é mais resistente. Até para nós perfurarmos ela é mais resistente. Ela não é tão superficial quanto as veias e o risco iminente, né? Porque ela sangra muito mais do que uma veia. A cicatrização, a coagulação de uma artéria ela é muito mais demorada, então eu exponho o paciente ao risco de uma hemorragia, ok? Então eu sempre vou funcionar as veias e não as artérias, ok? Ai, saudade de vocês mesmo quando vocês ficam quietos, sabia? Até de pedir para vocês ficarem quietos. Muito ruim da aula assim, ó. Mas vamos lá. O que é um catéter venoso periférico? Bora lá. Isso é um catéter venoso periférico, né? E aí, aqui o enfermeiro diz para ele que ele tem que pegar uma veia calibrosa porque o catéter venoso periférico, ele tem que ser o de número 20. Então, olha aí a numeração do número 20, né? De baixo para cima, ele é o terceiro e ele tem... o canhãozinho dele é rosa, certo? Porque nós temos as cores já diferentes dos canhões para facilitar a nossa vida, tá? Então, esse amarelinho que tu tá vendo é o 24, ele é utilizado para recém-nascidos, bebês e crianças. O 22, ele também é utilizado para crianças e até para idosos, né? Quando já tá lá no fim da linha, tá caminhando lá, escadinha, no céu, né? Como eu costumo cantar para vocês, no céu, minha mãe estarei. Que as veias já estão muito fininhas, as veias já estão desidratadas, então a gente não consegue pegar uma veia muito calibrosa. O catéter do 20 para cima só vai judiar. Então, nós utilizamos também em idosos, tanto o 22 quanto o 24, quando nós não conseguimos, né, quando nós vemos que ele não tem acesso bom para uma veia, para um catéter 20, certo? O 20 é utilizado em adultos, né? Pode ser utilizado para cirurgias, porém, contudo, entretanto, todavia, os médicos são apaixonados pelo catéter número 18 para cirurgia, ok? Por que o 18, professor? Olha o tamanho disso, né? Parece um prego. Realmente, gente, ele parece um prego. Por quê? Porque ele é mais calibroso. Olha aí, diferença de calibres, né? Isso é diferença de calibres, tá? Outro exemplo aí para vocês, tá bom? Olha a diferença do 24 para o 18, né? O 18 é mais calibroso. Por que eles têm paixão por esse catéter número 18? Porque se o paciente passar mal no centro cirúrgico, precisa de infusão, ou seja, eu preciso colocar rapidamente líquido dentro da veia desse paciente, soro fisiológico, para elevar a pressão arterial dele, ou medicação, esse catéter ele é mais calibroso, ou seja, vai mais rápido, a medicação passa mais rápido por ele, ok? Então, centro cirúrgico, sempre que o paciente tiver veia para o catéter 18, pode colocar o catéter 18, que ele é o mais indicado, ok? 22 e 24 somente para criança em centro cirúrgico ou naquelas hipóteses que eu te falei, né? Não tem como, não achei, não deu, ele vai funcionar com esses catéteres 22 e 24. 16 e 14, né? Só Deus na causa. 14 utilizado para doação de sangue, né? Porque imagina tu doar sangue com catéter 22 no teu braço, tu vai passar o dia lá e não vai encher o saquinho, né? Então, eles utilizam já um catéter bem calibroso aí quando a pessoa tem condições, certo? Ou também para essas necessidades que eu falei, né? De repente o paciente está no centro cirúrgico, ocorre uma emergência clínica, emergência cirúrgica, perdão, errei o termo, ocorre uma emergência cirúrgica, precisa de acesso e aí o paciente ainda está com 18, mas ele tem condições de um 14, então VAP. Vamos passar o 14 rapidinho, que vai auxiliar na medicação desse paciente. Tem hora que eu acho que eu tô indo até rápido demais aqui, mas é que eu não tenho vocês para interagir comigo, tá? Então, vou tentar tirar o pé do acelerador, beleza?
Quais as outras numerações de catéter, né? Então aqui eu já respondi a questão número 8. E qual a técnica correta para funcionar com catéter venoso periférico, né? Tudo tem uma técnica. Nesse momento eu não vou cobrar técnica de vocês. Só coloquei essa perguntinha aqui para que vocês se atentem para isso, né? Porque eu não posso funcionar de qualquer jeito. Então, qual é a técnica correta para que eu possa estar funcionando este meu paciente? Parte 2, né? Aqui nós vamos falar do técnico, ele realizou a função lá de uma forma correta, o enfermeiro elogiou, e aí ele pediu para que a paciente virasse, né? Para ela virar, ficar na posição adequada ali, na verdade ele nem pediu para virar, né? Ele pediu para ela se colocar na posição adequada para que ele administrasse uma injeção intramuscular. Bora lá. Quais são as questões dessa parte, né? Qual é a posição adequada para intramuscular no glúteo? É desta forma que eu devo abordar o meu paciente? Vocês acham que se vocês virarem para um paciente e falar assim para ele, fica na posição adequada para eu aplicar uma injeção intramuscular no seu glúteo, você acha que ele vai saber qual é a posição adequada? Então, aqui entra o socioafetivo de novo, né? Tá vendo que eu coloquei ali na frente, fator socioafetivo de azulzinho. Eu tenho que ter toda uma maneira e um cuidado de abordar o meu paciente, né? Eu tenho que explicar para ele qual é a posição adequada. Então, ele deveria falar para ela, olha, eu gostaria que a senhora virasse de barriga para baixo. O termo correto para nós, decúbito ventral, mas quando eu vou falar com uma pessoa que não é da área, eu vou dizer para ela, eu gostaria que a senhora virasse de barriga para baixo, colocasse, deitasse com a sua cabeça de ladinho, que as suas mãos ficassem abaixo da sua cabeça, né? Que as pontas dos seus pés fiquem juntas. E aí, se a pessoa não conseguir ir se posicionando, você fala, olha, vou dar uma ajudinha, tá? Vou só ali arrumar aqui. Aí você vai, pega no membro com todo cuidado, com todo carinho, pede licença, claro, antes de tocar na pessoa e auxiliar ela a ficar na posição correta, beleza? Terceira questão que eu coloquei aqui, né? Eu devo preparar um ambiente de que maneira para administrar essa intramuscular? Então, aqui eu coloquei de novo o fator socioafetivo, né? Porque eu não posso, mais uma vez falando, eu não posso olhar o paciente somente no processo do cuidado de procedimento. Eu preciso olhar esse paciente como um todo, né? Esse paciente, ele tem sentimentos, esse paciente, ele tem vergonha, esse paciente, eu preciso cuidar dele. Então, quando eu vou aplicar uma injeção intramuscular, que ele vai ficar com uma área do corpo exposta, como o glúteo, né? Eu preciso tomar certos cuidados. E aí nós utilizamos o que nós chamamos de biombo, né? Que nós colocamos ao redor da cama para que esse paciente não venha a ser exposto. E aí eu preciso pensar em duas hipóteses, né? Se ele estiver num quarto sozinho, tranquilo. Eu vou proteger somente o lado da porta, porque qualquer pessoa pode abrir a porta a qualquer momento e esse paciente estar exposto. Se ele estiver no quarto e tiver outra pessoa, eu tenho que proteger tanto o lado da porta quanto o lado da pessoa que está ali no quarto com ele na enfermaria, né? Então, eu tenho que pensar sempre no paciente, na privacidade do paciente, ok? A próxima questão é qual a quantidade máxima que deve ser administrada no braço. Daí eu tenho lá também qual a quantidade máxima que eu devo administrar no glúteo. Porque se eu administrar a quantidade errada, se eu administrar além do que pode, né? O que é que vai estar acontecendo? Eu posso causar uma necrose nesse local, ok? Então, por isso que eu pedi para vocês estarem pesquisando isso aí também, porque é mega importante para nós, certo? Vamos lá. Qual é o nome dos músculos, né? Tanto do braço quanto os músculos do glúteo. Quais são os nomes desses músculos aí onde eu posso aplicar a intramuscular, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo braço, né? Vocês estão vendo aí 3 feixes, né? Cabeça anterior, cabeça lateral e cabeça posterior do deltoide. Então, este é o músculo deltoide. O deltoide é o músculo ideal para a aplicação de intramuscular no braço. No deltoide, eu tenho que cuidar com a questão da quantidade, como nós falamos, né? Essa questão da quantidade, a literatura, com certeza vocês acharam, eu não vou falar aqui, porque se vocês não acharam, vocês vão procurar, e depois nós vamos tirar dúvida dessa quantidade, ok? E essa quantidade que vocês acharam, eu tenho certeza que vocês acharam, ela também vai variar de pessoa para pessoa, tá? Por quê? Porque se eu pego uma criança que eu já posso fazer lá no braço, né? Ele tem 10, 12 anos, aí 11 anos, né? Criança até os 11 anos e 29
11 anos, 11 meses, 29 dias. Mas ele já tem uma massa muscular ali no braço, então eu posso administrar algumas injeções intramusculares ali. Se eu pego um idoso, o idoso, vocês sabem que eles vão tendo o que nós chamamos de sarcopenia, né? Que eles vão perdendo a massa muscular. Então, eu tenho que fazer uma análise se eu realmente posso aplicar essa quantidade que a literatura me traz. Por quê? Porque talvez ele não tenha nem massa muscular para tudo isso no deltoide, beleza? Tá vendo a mocinha aí do lado, né? Era uma mocinha e aí para tampar o rosto dela, claro, eu joguei esse cachorrinho bem bonitinho aí, olhando com cara de assustado, tipo, oi? Tipo assim, o que você vai fazer em mim? Bora lá. Nós vamos fazer uma injeção intramuscular, né? E essa é a posição correta do braço para uma injeção intramuscular. Por que é essa posição correta do braço, uma injeção intramuscular? Bora lá. Todo mundo agora deixando os seus braços estendidos ao lado do corpo. Tá vendo o braço esquerdo dela? Eu quero que vocês fiquem com os dois braços estendidos ao lado do corpo de vocês e que vocês tentem contrair o músculo de vocês, a musculatura do braço de vocês, a musculatura do deltoide de vocês. Tentem contrair. Tentaram? Fizeram? Epa, tem gente que não tá fazendo. Bora fazer. Aê, muito bem, todo mundo fazendo. Vocês viram que vocês conseguiram contrair com uma maior facilidade. Agora, todo mundo na posição da mocinha aí. Flexiona o braço, faça a adução dele, né? E tentem agora. Vai lá, 1, 2, 3, todo mundo. Contraíram. Vocês perceberam que a contração ela é bem menor do que quando nós estamos com os braços estendidos. Por isso que essa é a posição mais adequada, tá? Porque nós conseguimos contrair menos. E ali em cima está escrito agulha 25/7, né? É a agulha mais utilizada para fazer injeção intramuscular, e lá na frente vocês vão conhecer outros calibres de agulha que também podem ser utilizados de acordo com a massa muscular de cada indivíduo, ok? Então nós vimos o músculo do braço, o músculo deltoide, certo? E esse músculo ele é utilizado aí para injeção intramuscular no braço. Glúteo, né? Qual é a região utilizada, a mais indicada, glúteo máximo, tá bom? Olha lá o glúteo mínimo, o glúteo médio, o glúteo máximo. Então, vocês estão vendo que assim, o glúteo mínimo ele é mais lateralizado, ele pega ali, né, um pedacinho também da parte posterior, mas ele é um pouco mais lateralizado, e aí eu tenho sobreposto a ele o glúteo médio e eu tenho sobreposto aos dois o glúteo máximo, que é onde nós utilizamos aí para injeção intramuscular no glúteo, ok? Mas onde essa injeção intramuscular no glúteo, né? Tá vendo ali a partezinha verdinha? Ok, é nessa partezinha verdinha. E onde está essa agulha, certo? Não é em qualquer local dessa parte verde. Vocês estão vendo que foi dividido, né? Uma lateral aí, a lateral direita do glúteo, ela foi dividida, foi feita uma cruz nela, certo? Essa cruz é para quê? Para que eu me localize no quadrante superior externo, ok? Então, vocês vão fazer essa cruz, mas essa cruz vocês não vão desenhar lá no glúteo, não, ok? Vocês vão só fazer ela mental. E aí, vocês vão localizar o quadrante externo superior. Quando vocês localizarem o quadrante externo superior aí, imaginariamente, né, quando vocês estiverem aplicando, vocês ainda têm que subdividir novamente esse quadrante externo. Vocês vão traçar imaginariamente mais uma cruz. E vocês vão administrar no quadrante externo novamente, ou seja, lá em cima onde está a agulhinha, beleza? Esse B aí, essa coisinha amarelinha, e tem um B do lado, isso daí é o seu nervo ciático, ok? É por isso que nós não utilizamos outros quadrantes do glúteo, porque nós podemos pegar em cima do ciático, tá ok? Então, o local correto da intramuscular no glúteo tá ali para você. Dando sequência, olha a posição correta, né? Lembra que eu falei para você pedir para o paciente deitar de barriga para baixo, barari, darará, pá. Tá aí, olha só. Porque é que eu lá no finalzinho eu falei, né? Eu vou pedir para que ele coloque as pontinhas dos pés junto. Então, a menininha de sainha, ela está pronta para uma injeção intramuscular, quando nós vamos fazer com o paciente em pé. E a mocinha do lado esquerdo, ela está pronta para uma injeção intramuscular quando nós vamos fazer com o paciente deitado, ok? Agora bora lá de novo. Vamos acordar, ficar em pé, todo mundo em pé, rapidinho.
Ficaram em pé? Tem gente sentado ainda, tem gente sentada ainda. Bora ficar em pé. Ficaram? Posicionem igual a menininha aí da esquerda, tá? Coloquem as pontinhas dos pés de vocês unidas e deixem os calcanhares separados. Beleza? Agora contraiam o glúteo de vocês. Façam a contração do glúteo. Viram como não contrai muito? Agora vocês vão unir os pés. Não senta não. Vão unir os pés. Calcanhar, pontinha. Agora, 1, 2, 3. Contraiu. Vai lá. Contraíram. Viram como vocês conseguem contrair muito mais nessa posição com os pés juntos? É por isso que nós pedimos para que as pontinhas dos pés fiquem juntas e os calcanhares separados, certo? Dicas isso, né? Daí a gente acaba utilizando a morfologia para isso também, ok? Partiu? Pronto. Músculo do quadríceps. O músculo do quadríceps ele também pode ser utilizado para nós estarmos administrando intramuscular, tá ok? Qual é o músculo que eu utilizo? O vasto lateral. Olha bem para o pontinho do vasto lateral. Isso, ele é conhecido como vasto lateral da coxa, certo? Todos esses pontinhos, olha só, o reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e o vasto medial, eles formam um músculo que nós chamamos de quadríceps, ok? Mas a intramuscular, quando nós fazemos na coxa, né? Nós fazemos no vasto lateral. E aí a figurinha do lado ali, ó, ela mostra exatamente onde é que eu vou fazer essa injeção. Vasto lateral da coxa, gente, bebês, crianças, tá? Geralmente até os 4 anos de idade nós fazemos no vasto lateral da coxa. Por quê? Porque ele ainda é mais, eu tenho mais massa muscular do que no glúteo da criança e muito mais do que no deltoide, né? Eu sempre dou o exemplo do meu filho, que ele é mega magrelo no último, né? E eu tenho dó até de quando faz a intramuscular na coxa dele, porque o bichinho quase não tem massa muscular. Então isso, gente, é algo que nós precisamos observar muito, tá? Muito mesmo. A massa muscular da pessoa, porque a opção é por local onde ela tem mais massa muscular. Tá ok? Estão entendendo? Todo mundo entendendo? Sim, professora. Gente, eu tô numa saudade de até de chamar a atenção de vocês, entendeu? Pra ficar quieto, porque dar aula nesse silêncio aqui, Jesus, tenha misericórdia. Mas nós vamos passar por isso, juntinhos, tá bom? Vocês podem mandar áudios pra mim, pra eu matar a saudade das vozes de vocês, do tumulto de vocês. Podem mandar as questões, tá ok? A gente vai estar conversando aí ao longo dos nossos chats, ou pelo WhatsApp, ou até pelo chat ali do Classroom, ok? E aqui, né, olha só que obra de arte que eu fiz pra vocês, gente, que lindo, eu que fiz, tá? Eu peguei aí uma imagem e utilizei o Paint mesmo, porque eu sou ótima, né, sou analfabeta pra essas coisas de tecnologia, gente. Meu filho sabe 10 mil vezes mais que eu mexer, e peguei lá no Paint e pintei pra você, né? Então, de rosa, aí, quem é esse músculo de rosa? Esse músculo de rosa é o nosso deltoide, utilizado para intramuscular, ok? Azul é o bíceps, está vendo ali, tá escrito em inglês, né? Bíceps brachii, né? Por que é que tem aquele brachii ali na frente, né? Eu quero dizer bíceps braquial, mas por que, professora? Onde é mais que eu tenho bíceps? Por que eu tenho que dizer bíceps braquial? Por quê? Porque nós temos o bíceps femoral, certo? Então, nós temos bíceps também na perna. E aí, você tem que dizer bíceps braquial. Bíceps braquial, ele não é utilizado para injetáveis, certo? O bíceps braquial, ele também é responsável pelo movimento de flexão do braço, tá bom? Então, quando você flexiona o seu braço, quem faz a força é o seu bíceps braquial. E de amarelinho ali, bem bonitinho, lendo, é o nosso tríceps, tá ok? O tríceps, ele é utilizado para as injeções subcutâneas. Lembra da insulina da prima dela, que toma insulina e é feita na parte de trás do braço? Então, é feito aí no tríceps, ok? Porque no tríceps nós pegamos tecido subcutâneo, beleza? Depois que o técnico finalizou, né, a injeção intramuscular,
ele estava saindo do quarto e ela foi tirar a dúvida ali da prima, que a gente até já conversou um pouquinho, né, a respeito da prima dela, tal, a injeção onde é que foi feita, mas bora lá. Dessa partezinha aí eu fiz algumas questões para vocês, né? Quais foram as questões que eu fiz? O que é insulina? Por que não se aplica no músculo? Qual o nome do tecido que se aplica à insulina? O que é insulina, então? A insulina é o que o nosso pâncreas deveria produzir em quantidade adequada para fazer com que a glicose, né, seja levada para dentro das células. Isso aí vocês vão ver com o professor Alisson. Então eu não vou entrar muito em detalhes para não entrar na aula do Alisson e, é claro, né, acabar com a aula dele, tá ok? Mas enfim, a insulina é um medicamento utilizado por diabéticos, né? Geralmente quem utiliza a insulina diariamente é porque tem o diabetes tipo 1. O professor Alisson também vai trabalhar isso aí com vocês, diferença de diabetes tipo 1, diferença de diabetes tipo 2, tá ok? Qual o nome do tecido que se aplica a insulina, né? Então o nome do tecido eu já falei, lembra da aula de trás, do vídeo 2, qual é o nome do tecido? O tríceps tem o quê? A insulina é aplicada no tecido o quê? Vai lá, quem dá mais, bora, todo mundo participando do tecido subcutâneo, né, gente? O tríceps tem subcutâneo, o abdômen tem tecido subcutâneo e a coxa também tem tecido subcutâneo, tá ok? Então, quando a pessoa faz a utilização de insulina, ela tem que alternar, né, os locais onde ela está fazendo a aplicação desse medicamento. Por quê? Porque se eu aplicar num local só, o que vai acontecer? Eu vou machucar esse local, né? Eu vou acabar podendo causar até uma necrose nesse local. E é por isso aí que a prima dela tem dia que aplica no tríceps, tem dia que aplica no abdômen, né? Ela não fala tríceps, mas nós falamos ali na aula de trás, né? No slide de trás. Então, vamos ver aqui, né? Olha lá, o tríceps de novo para vocês, né? Mas agora com uma pessoa posicionada, né? De costas para vocês. E aí esse é o tríceps, tá? E é nele que nós fazemos aí as subcutâneas. Qual é a agulha quando eu vou fazer uma injeção subcutânea? Ela é a 13 por 4,5, uma agulha menor, tá ok? Ela é menor em calibre, ela é menor em comprimento também, porque se ela for muito comprida, ela vai pegar meu tecido muscular e esse não é o meu objetivo. Essa injeção lá precisa ser feita no tecido subcutâneo. E aí alguns exemplos, né? A insulina e as vacinas como a varicela e a febre amarela, elas são feitas em tecido subcutâneo, tá ok? Ela falou também que pode ser feito no abdômen, né? Então vamos conhecer aí os nossos músculos abdominais. Estão vendo aí? Olha, vamos começar lá da camada de baixo. Começando lá de baixo, para vocês terem noção aí, olha, de quantas camadas nós temos aí no nosso abdômen, né? Por isso que é difícil ficar tanquinho, gente. Tá achando que é fácil? Olha quantas camadas nós temos que trabalhar para que o nosso abdômen fique lá, ó, tanquinho, né? Prontinho para lavar a roupa da mamãe. Bora lá. Lá embaixo, tá vendo que nós temos o transverso abdominal, né? Como se ele nos cortasse no meio, né? Ele vai nos cortar de jeito transversal, de forma transversal. Então, ele é transverso. Depois do transverso abdominal, nós temos o oblíquo interno. O oblíquo, ele é oblíquo, né? Como o próprio nome diz, ou seja, ele é inclinado, tá ok? Então, ele é oblíquo interno. E sobre o oblíquo interno, nós ainda temos, né? Nessa partezinha do meio, essa parte meso do nosso abdômen, nós temos o reto abdominal, ou seja, as fibras dele vão descer de forma vertical. E nós temos na lateral, na nossa lateralzinha, onde nós apertamos ali, né? Nós temos o costume de segurar ou até mesmo de fazer cócegas, né? Um pouquinho para baixo ali na região abdominal, um pouco para baixo das costelas. Nós temos o oblíquo externo, então as fibras dele também são oblíquas, tá? E aí aqui vem o porquê de quando tu vai para academia, né? Não tem nada a ver com a enfermagem, mas vamos conhecer aqui de uma maneira diferente os nossos músculos. Quando tu vai para academia, o cara faz você fazer abdômen de um reto, depois ele faz você fazer abdômen inclinado, depois ele manda você deitar de lado. O que esse cara quer, né? Ele quer trabalhar todas as fibras musculares do seu abdômen, beleza?
para você ficar tanquinho aí do jeito que você deseja, certo? Então, tá aí os músculos do abdômen. Perdão pelo barulho, gente, mas eu tô gravando a aula aqui na garagem da minha casa, porque dentro, né, eu tenho 2 crianças e aí vocês não estariam escutando era nada, tá ok? E acabou de passar uma moto aqui. Olha lá, o próprio paciente administrando insulina neles. Professor, isso acontece, isso pode, tá, gente? Porque o insulino dependente, ou seja, o portador de diabetes tipo 1 é ele mesmo quem faz. Ah, mas ele aprende, beleza? Quem é que ensina? Tu. Você, enfermeiro, vai ensinar esse paciente a administrar a insulina que ele precisa aí diariamente, porque o insulino dependente ele não tem nenhuma produção de insulina, então ele é totalmente dependente da insulina administrada através da via subcutânea, ok? E aí, ó, tá vendo que ela tá apertando? E se tu apertar, se tu pegar aí, pega agora, vai lá, 1, 2, 3, todo mundo esticando la barriguita e pegando igual ela tá fazendo, tá vendo que é uma prega bem pequenininha, ela não tá pegando fundo. Se tu pegar fundo, tu vai pegar músculo. É só aquela preguinha de leve. Sabe quando você vai dar um bliscãozinho assim? Então, bem de leve, vai pegar só tecido subcutâneo. Ali ela pegou só tecido subcutâneo e ela está administrando a quantidade de insulina. Então, essa é uma das regiões abdominais onde nós fazemos a administração da insulina. E por que nessa região e não para cima, ali onde vocês viram o reto abdominal? Porque ali para cima é mais músculo mesmo. Entendeu? Eu tenho mais músculo, tenho menos tecido subcutâneo. E aí, nesse local que ela está fazendo, é adequadíssimo para fazer a administração de insulina, porque ela consegue pegar tecido subcutâneo, certo? Partiu? Outros músculos, né? Nós já falamos do bíceps lá naquele que eu pintei, ficou super bonitinho, né? Aí nós já falamos do bíceps, tá vendo a figura do lado esquerdo? Então, mostra o bíceps, mostra o braço estendido. E a sua figura ali do lado direito, né, ela mostra o braço flexionado. Então, quando tu flexiona, quem é que é responsável para que esse movimento aconteça? O bíceps, certo? Tudo bem? Tô indo rápido, não tô indo rápido? Vamos lá. Próxima etapa, né? No centro cirúrgico, ela foi posicionada em decúbito dorsal. Deixa eu achar aqui as questões norteadoras dessa parte. Achei. Aí eu pergunto lá para vocês, né? Número 1, o que é decúbito dorsal? Então, se nós falamos lá quando ela foi tomar a injeção intramuscular no glúteo, ela ficou em decúbito ventral, o ventre para baixo. Decúbito dorsal é o dorso para baixo, então ela vai estar de costas, né? Ela vai estar deitada de costas. Como seria essa posição que ela ficou na mesa cirúrgica? Vocês imaginaram essa posição dela na mesa cirúrgica? Vocês não conseguiram imaginar essa posição dela na mesa cirúrgica? Vocês procuraram essa posição dela? Vocês buscaram alguma imagem? Tá? É muito importante isso, ok? O que é incisão? Né? A incisão foi feita em região fossa ilíaca direita. Então, o que é incisão? Incisão é o corte, tá, gente? Incisão é o nosso nome técnico para quando é feito o corte da cirurgia, beleza? E onde fica a fossa ilíaca direita? Isso aí eu acredito que vocês tenham pesquisado, né? E tenham encontrado. Vamos lá? Olha só a posição dela, né? Toda feliz aí, olha a carinha dela, né? Um meme do tipo, opa! Essa é a posição que ela ficou quando eu disse que ela foi colocada em decúbito dorsal, braços em abdução, ou seja, braços abertos e estendidos, né? Ao longo do apoio, né, do suporte de braços da mesa cirúrgica. Então, eu tenho esse suportezinho aí de braços, né, na mesa cirúrgica. Um erro gravíssimo desta imagem. Olhem lá nos dedinhos dela. Está vendo que ela está de esmalte? Tá vendo que no dedão dela tem um negocinho branquinho, cinzinho ali no dedo dela. Aquilo ali é um oxímetro, tá? E aí, essa telinha que tu tá vendo ali em cima, ó, tá vendo que você consegue acompanhar os batimentos cardíacos. Lá do lado tem um númerozinho 100. É um monitor
né, no qual ela está ligada. Então, ela está ali com o esfigmomanômetro no braço dela, que é o nome do aparelho de pressão, e esses fios todos, né, tanto do esfigmo quanto do oxímetro que está lá no polegar dela, né, estão ligados ao monitor. O oxímetro vai determinar a saturação dela, ou seja, se ela está respirando bem, né, se ela está saturando bem, se a quantidade de oxigênio que ela está respirando é adequada ou não. E o esfigmo, a pressão arterial, tá ok? Por que é que eu falei que tem um erro gravíssimo? Vocês estão vendo que ela está de esmalte. Nós não devemos deixar a paciente ir de esmalte para o centro cirúrgico, principalmente o esmalte da cor que ela está. Por quê? Porque nós utilizamos as pontinhas dos dedos para verificar se o paciente está tendo o que nós chamamos de perfusão periférica adequada, tá ok? E nós também verificamos cianose, ou seja, se ele está tendo troca gasosa adequada. E para isso nós utilizamos o olhar às unhas. Quando vai roxeando, quando vai ficando roxinho, nós chamamos de cianose de extremidades. Isso quer dizer que não está havendo troca gasosa suficiente, tá? E o esmalte vermelho também, no caso ali do polegar dela, ele pode até interferir na questão do oxímetro, beleza? Então, em hipótese alguma, o paciente pode ir para o centro cirúrgico de esmalte, tá? Nenhuma cor aí também, tá bom? Até mesmo porque vocês já aprenderam um pouquinho aí comigo, vão aprender ao longo do caminho, né? Que nós não podemos utilizar esmalte por conta das ranhuras que ficam e ele acaba carregando micro-organismos, sendo uma fonte aí de transmissão, ok? Certo, então, quanto à posição dela, beleza? Ele fala que a incisão dela foi a pergunta que eu fiz para vocês, né? Onde é que fica a fossa ilíaca, né? Porque ele diz que a incisão dela foi na fossa ilíaca direita. Então, onde é que fica a fossa ilíaca, né? Então, vamos começar aí a dividir o nosso corpo. Tá vendo o pontilhado? Acima do pontilhado, cabeça, tá? Nós ainda costumamos dividir entre cabeça e pescoço, tá ok? Mas ali acima do pontilhado, cabeça, né? Abaixo do primeiro pontilhado e acima do segundo pontilhado, esse segundo pontilhado ele passa no diafragma, tá? Ele delimita diafragma. Então nós temos o que nós chamamos de tórax. E entre o segundo pontilhado e o último pontilhado, nós temos o que nós chamamos de abdômen, né? Abaixo do último pontilhado, nós temos o que nós chamamos de pelve, né? Região pélvica, ok? Então, precisamos também conhecer aí essas regiões do nosso corpo. Nós ainda dividimos o nosso abdômen em 4 quadrantes. Quadrantes quadrados. Então, você vai olhar para o abdômen de uma pessoa, tu vai imaginariamente traçar uma cruz e vai formar novamente 4 quadrados. Opa, já vi isso lá no glúteo, né? Nós vimos os quadrantes. E aqui, novamente, nós dividimos em quadrantes para ficar mais fácil. Mais fácil do que, professora? Pelo amor de Deus, dá para clarear? Mais fácil de descrever quando nós vamos relatar no prontuário do... Tá bom, desculpa, gente, tem uma criança falando na porta. Quando nós vamos falar no prontuário, vamos relatar lá no prontuário do paciente, tá certo? Quando nós vamos relatar no prontuário, nós precisamos descrever, por exemplo, o paciente relatou algia em quadrante superior direito, o paciente relatou algia em quadrante inferior esquerdo, porque senão como é que nós vamos relatar? O paciente falou que tá doendo do lado de cima direito do abdominal dela. Né? Nem do abdominal, do abdômen. Então nós precisamos conhecer os termos corretos, ok? E aí nós temos quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Isso é para que fique uma coisa mais fácil de nós estarmos escrevendo, certo? Depois que ela se recuperou da anestesia, né? Ela relatou algia em flanco direito, então o que é flanco direito, né? O que é flanco esquerdo, quais são essas regiões aí que ela está relatando, né? Mesogástrico, fossa ilíaca, direito, esquerdo, hipogástrico. Vocês estão vendo como é importante vocês conhecerem as regiões? Por quê? Porque como é que tu ia descrever essa algia dessa mulher se você não conhecer essas regiões, né?
Então eu preciso conhecer essas regiões, gente. Eu preciso entender, né, sobre essas regiões aí, como é que funciona tudo bonitinho, certo? Foi aí então que foi administrado dipirona, né? Então o que é dipirona, para que serve dipirona, quais os efeitos adversos da dipirona, quais os cuidados que eu tenho que ter para administrar a dipirona, né? E ela disse que estava com medo porque a amiga faleceu e após ter feito essa mesma cirurgia que ela fez, né? Então, por que a amiga dela faleceu? Por que ela ainda está viva? Qual é a relação, né, que pode ter tido aí com o óbito dessa amiga dela? Vai lá. Primeira pergunta que eu fiz para vocês no caso, né? Qual anestesia é feita para esse tipo de cirurgia, né? Esse é um tipo de cirurgia que é feita uma anestesia, nós chamamos de anestesia RAC. Lembra da primeira aula que eu trabalhei com vocês, que eu falei da coluna vertebral e eu falei do local onde é feita a anestesia RAC, da importância de ficar deitado, a importância de manter, né, o paciente quieto ali pelas 6 horas que o médico solicitou e depois somente levantar esse paciente. Lembra que eu falei que a anestesia RAC ela é feita entre a L3 e L4 ou entre a L4 e a L5 e o motivo é que a medula espinhal acaba por volta ali, né, numa média da T12, então eu não tenho risco de agredir a medula espinhal, né? Então, nesse tipo de cirurgia, geralmente é feita a anestesia RAC, certo? Que vai adormecer, né? Vai anestesiar aí da cintura para baixo. Quais as reações que essa anestesia pode causar, né? Quando eu falo em reações, eu falo de reações mais comuns, tá bom? Ela pode dar coceira, ela pode dar espirros, entendeu? Ou seja, causar um pequeno processo ali alérgico. E uma das principais reações é segurar o xixi, né? O paciente não consegue mais urinar depois da anestesia. Por quê? Como ela faz adormecer, né, da minha cintura para baixo, ela acaba cortando o reflexo do meu esfíncter urinário, né? Então ela corta todos os meus reflexos e aí o que acontece? Em alguns pacientes o esfíncter não acorda. Acaba a anestesia, o paciente levanta, anda, toma banho e aquela vontade gigante de fazer xixi, parece que o xixi vai sair, mas não sai, né? Existem alguns meios aí que a gente tenta para auxiliar o paciente para ver se ele consegue, que é abrir torneira, jogar um pouquinho de água morna, né? Colocar ele embaixo do chuveiro, jogar água morna na pelve, vocês acabaram de aprender aí onde é a pelve. Enfim, nós tentamos várias alternativas, não sendo possível, aí tem que ser passado uma sonda vesical de alívio, porque o paciente também não pode ficar retendo urina por muito tempo, pode causar aí também um processo, né, uma infecção urinária, ok? E no que nós passamos a sonda, o que é que acontece? A sonda, ela traz novamente o reflexo do esfíncter, né? Como se ela, no momento em que ela passasse pelo esfíncter, ela falasse assim para ele: acorda, meu filho, bora funcionar, a anestesia já passou, né? E aí, como ela destrava, né, o esfíncter e a urina sai, a pessoa normalmente vai continuar urinando ali sem a necessidade de ter que passar a sonda de novo, tá certo? Então essas são as reações mais comuns aí da anestesia. A dor de cabeça também, né? A cefaleia pós-RAC, muito conhecida, tá ok? E aí existe um procedimento, que não vou nem falar dele nesse momento, mas existe um procedimento que pode ser feito para aliviar essa dor de cabeça pós-RAC. Vocês vão ver isso em centro cirúrgico, ok? Lembrem de perguntar para o professor de centro cirúrgico quando ele trabalhar com vocês, porque senão também vou encher muito a cabeça de vocês nesse momento. Quais os cuidados pós-anestesia, né? Isso vocês também vão ver de uma maneira mais minuciosa no centro cirúrgico, mas eu coloquei aqui porque é importante que vocês estejam levantando essas questões, mesmo que não seja dessa disciplina, mas é importante que vocês consigam associar que essa disciplina ela está totalmente interligada a uma disciplina que vai vir, né? Que o estudo de caso dessa disciplina, ele não trata só dessa disciplina, mas ele trata de uma forma interdisciplinar, né? Então é preciso que vocês já tenham esse olhar crítico e tipo, opa, pode ser que eu não aprenda isso aqui, mas eu preciso saber disso daqui, isso aqui é importante para mim como enfermeiro, né? Onde ficam essas regiões que a paciente está sentindo algia, né? Isso nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide.
Qual é a função da dipirona? Então, a dipirona ela tem função antitérmica, ela tem função analgésica. E como é que ela funciona no meu organismo, né? Quais as reações que a dipirona pode causar. Então, a gente também não vai estar falando de muitas coisas aqui de medicamento nesse momento, mas, como eu falei, vocês precisam ter esse olhar crítico, essa curiosidade, deixar anotado, deixar riscado, deixar aí em algum diário de vocês, né? Para quando chegar essa disciplina, vocês chamarem o professor e tirar essa dúvida aí com ele, né? Porque a amiga dela faleceu quando fez essa cirurgia. Por que é que a amiga dela faleceu? E como é que eu posso ajudar no medo? Né? Então, por que é que a amiga dela faleceu? Existem várias complicações, gente. Aí, eu lembro que passando na sala de vocês, eu presenciei muitos de vocês levando sempre pro lado do erro médico, né? Cuidado com isso, tá? Nós temos que ter muito cuidado, porque nem sempre uma complicação ela vem de um erro médico, ok? Nós precisamos tirar um pouco isso da nossa mente, tá? As complicações, elas podem vir do pré, do intra e do pós-operatório, tá? E alguns de vocês também associaram muito a esse óbito ao operatório. Esqueceram do pós-operatório e também do pré-operatório, tá? Então isso é muito importante, vocês vão aprender isso em centro cirúrgico também, não vou ficar entrando muito em detalhe aqui, né? Mas um dos motivos que ela pode ter falecido, que de repente o apêndice dela já estava supurado e ela evoluiu para uma sepse, ela pode ter ido a óbito por conta de uma reação à anestesia, porque isso também pode acontecer. Ela pode ter ido a óbito por conta de uma reação do organismo dela durante a cirurgia, por conta de uma hemorragia. Então nesse momento não tem como vocês fecharem o diagnóstico dessa amiga dela, né? Mesmo porque nós não fechamos diagnóstico de paciente. Mas eu coloquei essa partezinha justamente para deixar vocês com o ponto de interrogação que vocês ficaram, para a gente começar a desmistificar esse negócio que somente erro médico causa óbito após as cirurgias, tá ok? Ou durante as cirurgias, né? Como eu posso ajudar no medo, né? Eu posso ajudar no medo de que maneira? O que é esse medo? Por que ela está com medo? Ela está com medo porque uma amiga faleceu. Imagina você, vai fazer uma cirurgia que um amigo faleceu e aí, né? Então entra o socioafetivo de novo, tá, gente? Entra mais uma vez o socioafetivo. Nós temos essa função também. Professora, eu não sou psicólogo. Não estou dizendo que você é psicólogo, você também não vai fazer o papel do psicólogo. Mas você pode chamar o psicólogo, tá? Nós trabalhamos num meio aí com inúmeros profissionais e você pode chamar o psicólogo do hospital para conversar com ela, mas você também tem que dar esse suporte psicológico. Por quê? Porque o psicólogo não vai estar ali com ela o tempo todo. Quem é que vai estar com ela? Você e a sua equipe, tá? Então nós temos sim que tentar aliviar esse medo, nós temos que conversar com ela, nós temos que explicar para ela que não é uma cirurgia de risco muito grande. Nós temos que explicar as diferentes hipóteses que a amiga dela pode ter falecido, entendeu? Então nós temos que ter toda essa paciência e também discernimento e sabedoria para tratar dos pacientes nessa hora, certo? Agora nós vamos falar das regiões onde ela sentiu algia, né? Olha só, perdão, que bonitinho. Olha todas as nossas regiões. Lembra que o primeiro que eu passei para vocês no vídeo anterior, nós havíamos dividido o abdômen em 4 quadrantes, né? Mas aqueles 4 quadrantes, eles são subdivididos em 9 quadrantes, certo? Por quê? Porque pode ser que eu esteja com uma dor específica em epigastro. E aí, não vai pegar nem o quadrante superior direito e nem o quadrante superior esquerdo, ou seja, vai pegar um pedacinho de cada um. E aí eu vou falar o quê? O paciente está com dor central nos quadrantes superiores, direito e esquerdo? Não, né, gente? Não rola. Então, é por isso que nós temos aí, né? Quadrante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí eu pintei novamente eles para vocês, para ficar aí um pouquinho mais didático, né? Então, o número 1 é o hipocôndrio direito, o 2 é o epigastro, o 3 hipocôndrio esquerdo,
4, flanco direito, 5, mesogástrio, 6, flanco esquerdo, 7, fossa ilíaca direita, 8, hipogástrio, 9, fossa ilíaca esquerda. Como é que eu tento gravar, né, aprender esses quadrantes, né? Peguem sempre uma linha, eu acho mais fácil vocês pegarem uma linha, ou ela na horizontal ou ela na vertical. Então, horizontalmente eu tenho hipocôndrio direito, epigástrio e hipocôndrio esquerdo. Na linha de baixo eu tenho flanco direito, mesogástrio e flanco esquerdo. E na linha de baixo eu tenho fossa ilíaca direita, hipogástrio e fossa ilíaca esquerda, né? Ou então, vertical, eu tenho hipocôndrio direito, o flanco direito e a fossa ilíaca direita, tá vendo que é tudo à direita? No meio, o que é que eu tenho? Eu tenho o epigástrio, eu tenho o mesogástrio e eu tenho o hipogástrio, ou seja, epi em cima, meso, meio, hipo, tudo que é hipo é baixo, então a parte de baixo, né? E aí o último da vertical, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda, tudo da esquerda, tá? Então fica aí duas opções para vocês conseguirem associar de uma maneira melhor nos locais onde ela teve dor. E por que essa dor, professora, né? Nós falamos isso lá na parte 1, que eu falei para vocês que aqui eu iria estar conversando com vocês, né? Um pouquinho mais sobre essa dor. Gente, toda cirurgia, ela vai trazer algia, tá? Ela pode trazer uma algia mais intensa e ela pode trazer uma algia menos intensa, vai da cirurgia e vai também de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis para dor, tá? Então isso vai de pessoa para pessoa. Porém, mexeu, né? Foram camada da pele, camada muscular, enfim, foram tecidos e tecidos que foram rompidos e aí que foram suturados. E depois disso a pessoa ficou em repouso. Então é uma série de fatores que podem levar à dor, né? O próprio processo inflamatório que existia ali. Ah, professor, mas foi retirado? Sim, foi retirado, mas ele estava com um processo inflamatório. Então ainda pode estar permanecendo essa dor, permanece a dor da cirurgia. E essa dor, ela também pode ser causada por gases. É muito, muito, muito comum pós-cirúrgicos ter gases, tá ok? Por quê? Eu fico parado, né? Por que é que nós não temos flatos, né? O nosso nome aí, bem certinho. Por que é que nós não temos flatos durante o dia? Porque geralmente nós estamos nos movimentando, né? Mas experimenta comer, né? Come assim aquele X gordura bem pequenininho, né? Com bacon e tal. E aí deita ou fica sentado. Já senta para estudar. Fica um pouco indigesto. E você vai começar a sentir um desconforto abdominal. Esse desconforto abdominal pode ser gases, tá ok? Então, a pessoa fica muito tempo deitada durante a cirurgia, pós-cirurgia. Ela não vai se movimentar muito. Então, ela pode sim aumentar aí a questão dos flatos, né? Dos gases intestinais. E como é que eu faço com isso, professor? O que é que eu faço para isso? Tá, foi feito de pirona, pronto, acabou. Não, não é assim. Foi feita de pirona, mas existem métodos não farmacológicos da dor também. E isso é parte do nosso contexto de enfermagem, tanto dos cuidados quanto dos fatores socioafetivos, tá? Porque eu posso sim tentar aliviar a dor dela com uma massagem, eu posso tentar outros métodos. Passou 6 horas já que ela deveria ficar de repouso, eu posso auxiliar essa paciente a levantar, orientar ela a fazer pequenas e leves caminhadas para que esse intestino dela comece aí a funcionar e auxiliar no alívio aí desses gases, beleza? Ah, professora, eu posso fazer compressa quente. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Ela acabou de passar por uma cirurgia e se tu fizer compressa quente na região abdominal dela, tu vai causar vasodilatação. O que é vasodilatação? Tu vai fazer com que as veias dela dilatem, ou seja, com que elas aumentem e que o fluxo sanguíneo também aumente. Isso é um risco para a hemorragia, ok? Então, nós temos também que ter alguns cuidados aí nesse pós-operatório e nesses cuidados não farmacológicos da dor, no caso do pós-operatório, beleza? Agora eu lembrei que esse slide é o último, então um beijo e um queijo para vocês
Tô com muitas saudades. Espero que em breve nós estejamos aí todos juntinhos de novo nas nossas salas, né? Conversando, tendo as nossas aulas presenciais. E desejo tudo de bom para vocês. Agora eu aguardo vocês com as questões, eu aguardo vocês aí com perguntas, dúvidas. Eu desejo que vocês tenham muitas mesmo, entendeu? Que vocês consigam refletir um pouco mais com tudo isso que eu explanei, o estudo de caso de vocês, tá? E encerro aqui, né, nessa noite, dizendo o que para vocês na situação em que nós estamos, né? Força, foco e fé, que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós, né? Nós não podemos nos abraçar, nós não podemos nos ver, mas os nossos joelhos ainda podem se dobrar e nós podemos clamar para que toda essa situação, todo esse caos venha a ser tranquilizado pelas mãos do único que pode fazer isso por nós, beleza, galera? Então, mais um beijo, mais um queijo e até a próxima aula aí com a minha linda voz para vocês, beleza? Beijão, gente!